Olá, olá a todos. Temos alguém por aí? Consegue me ouvir? Olá, olá. Alguém por aí na nossa live de hoje? Vamos esperar o pessoal entrar. Alguém por aí? Me avisem se estão conseguindo me ouvir. Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Consegue me ver, me ouvir? Então, pessoal, hoje nós temos um assunto que ninguém gosta de falar, que é a parte ruim de morar no Canadá. Queria trazer esse assunto até porque muita gente só vê a parte boa, né, de morar no Canadá, enfim, mas esquece que tem a parte ruim também. Imagem perfeita e som bom. Muito obrigado. Pô, nego lindo, que isso? Nego lindo e imagem perfeita. Valeu, cara. Estamos aí. Então, como eu estava falando, eu queria trazer essa parte do, do lado ruim de morar no Canadá e que eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo. E muita gente que pensa em vir morar para cá não pensa nessas coisas, e são coisas que você precisa levar em conta quando você quer vir morar para cá. E ah, apesar de você se preparar e de você tá, ver muito vídeo, ir atrás de informações sobre como é a vida aqui, essa parte dificilmente você vai encontrar alguém falando. Se encontrar, vai falar alguém falando pouca coisa, mas é uma parte que realmente pega e que às vezes, principalmente na época de inverno, que você fica mais depressão, assim, bate forte, então, e aí pode te jogar para baixo, né? Mas vamos esperar mais um pouquinho e ver se mais alguém entra por aí que queira conversar. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí no sininho, ativa as notificações aí para quando a gente lançar vídeo, vocês receberem todas as notificações ou de que a gente está ao vivo, ou de que tem vídeo novo no canal. A gente andou dando uma passeada pelo Brasil umas semanas atrás, então isso meio que acabou jogando o nosso schedule aqui de vídeos, a gente ficou meio desbaratinado, assim, tipo, né? Mas a gente está se recompondo agora para a gente conseguir fazer mais vídeos na sequência para vocês, né? Então, e aí entrou inverno agora também, inclusive hoje tá uma nevasca. Acho que a Shirley já compartilhou uns stories aí no Instagram de hoje, tá bem frio. Essa manhã, agora de manhã, com o vento, tá um vento muito absurdo hoje, e a sensação térmica tá de menos 17. Os aplicativos diziam menos 19, mas tá por aí, né? Menos 17, menos 19 com vento, né? Mas se você for ver na temperatura mesmo, tá menos 9, tá? Menos 9, menos 10. E com o passar do dia indo assim, acho que a temperatura vai subindo um pouco. Então, é isso aí. Mas, enfim, o que eu queria dizer, começar falando sobre, na nossa live de hoje, sobre
a parte ruim de morar no Canadá, eu acho que a primeira delas é a questão da família. Você sentir falta da sua família enquanto você está aqui. E talvez no começo isso não seja tão assim, você não sinta tanto, porque é tudo chega aqui, é tudo novidade e, né, você tem muitas coisas para fazer, a sua cabeça está sempre girando, enfim, ah, cheia de coisas para pensar, mas com o passar do tempo, a saudade da família aperta. E isso te leva muitas vezes a ficar pensando, tipo: "Ah, será que realmente é o que eu queria?", né, tô aqui longe, não tem muitos amigos, tem alguns conhecidos e o canadense ele é difícil de fazer amizade, ele é meio povo meio fechado, assim, acho que talvez por muita influência do britânica, né, que o pessoal é bem mais fechado, assim, cada um na sua, assim, eles fazem as coisas deles com a família dos canadenses, enfim, mas para você ter aquela amizade, assim, como a gente tem no Brasil, olha, difícil e pode levar tempo. Então, você fica pensando assim: "Nossa, como faz falta a família", e porque dá um final de semana, mesmo que você more distante da sua família, de pai, mãe, né, e você quer visitá-los, você pega o carro, no final de semana eu vou aí visitar, então é bem mais fácil, né. Mas, aqui já complica, né. E aí tem toda essa questão aí você consegue viajar para o Brasil, mas quando você chega, você ainda está procurando emprego ou está começando um emprego e você está começando a ganhar em dólar, você tem que fazer o seu pé de meia, então a viagem para o Brasil fica mais para frente, né. Mas agora se alguém consegue trazer alguém, da família para vir para cá, já ameniza um pouco durante o ano, né, enfim, e aí você mata um pouco dessa saudade. Mas a questão da família, assim, no dia a dia, às vezes os 2 estão trabalhando ou se você vem sozinho, então acho que é bem pior essa questão. Mas se a sua família está aqui, daqui a pouco é só você, a sua esposa ou o seu marido, mas você tem os filhos vão para a escola, você está no trabalho, né, dependendo, você trabalha em horários diferentes, por exemplo, eu trabalho de noite, e a Shirley trabalha durante o dia. Então o Oliver trabalha, o Oliver trabalha, o Oliver vai para a escola, durante o dia, então eu acabo não vendo muito eles, mas o meu trabalho me propicia vir, eu tenho 1 hora de folga, então eu venho para casa, vejo eles durante a noite, depois volto para o trabalho, mas vejo eles de manhã cedo, então você acaba perdendo um pouco isso. E aí, às vezes, você fica, né, com o tempo, assim, você fica pensando, né, na família, nos amigos, enfim. Então essa parte é complicado mesmo. Eh, enfim, né, é uma parte grande, assim, da da questão de quando da parte ruim, e tanto é que eu trouxe essa questão, esse tópico da família primeiro, que é o que pesa mais, pesa muito e, hum, principalmente se você é bem apegado à sua família, por exemplo, a gente sabe que as mulheres são mais apegadas às mães, enfim, à família em geral, mas, quando você tá sozinho, não tem aquele apoio, de repente, aí você fica, né, pensando, apesar de você, com a tecnologia hoje, ficar falando todo dia, pode ligar todo dia, conversar, enfim, mas não é a mesma coisa, né. E desligou, volta para sua vida, enfim. Então essa é uma parte ruim. O ideal seria, eh, ter pessoas vindo visitar, que é uma realidade bem complicada no Brasil, né, com o dólar do jeito que tá, e
a gente também ir visitar mais seguido. Mas aqui também pega, né? A questão econômica do Canadá é bem melhor que a do Brasil, mas ainda está se recuperando, né? Por causa da pandemia. Então, é tudo isso a gente tem que levar em consideração, enfim. E, mas essa é uma coisa que você tem que ter muito em mente quando você está fazendo o seu plano Canadá e, e antes de vir. E pensar muito bem se é realmente isso que você quer. Se a sua família está, você, a sua esposa, seus filhos, desculpa, se vocês estão certos disso, saber que isso é uma parte que pesa muito, e ter consciência de que isso vai influenciar nas decisões de vocês, né? E se você sente muita falta da sua família, se você acha muito apegado, é uma questão que você tem que realmente, é um peso, né, que você tem que botar em conta. E se você realmente vai sentir muito isso, vindo morar fora, né? Não no Canadá, mas em qualquer lugar. E se isso faria, de repente, para frente, atrapalhar o seu, a sua, a sua vida aqui, a sua nova vida aqui, né? Então, tem que ser bem pensado e, e todos unidos no mesmo propósito, e aí faz a coisa acontecer, né? Enfim, o outro tópico que eu queria trazer aqui, que é da parte ruim, e que a gente está começando a sentir agora de novo, porque ela vai e vem, é a questão da falta de sol que a gente tem aqui no Canadá. Como assim falta de sol, né? Por exemplo, no inverno aqui, os dias normalmente estão nublados. Eles estão nublados, eles estão chuvosos, ou tá cinza. E isso, hoje não, hoje tá um sol bem gostoso, apesar de ter tido uma nevasca noite passada, bem complicado, bem frio. E aí eu olho na janela aqui, um sol, e mas o frio lá fora tá absurdo. E esses dias a gente tem que realmente aproveitar os dias com sol aqui, porque a falta de sol, quando você está morando aqui, ou de repente em algum outro lugar que também não tenha muito sol durante o inverno, te joga numa deprê, assim, você fica muito para baixo. Porque principalmente a gente brasileiro, né, que tem muito sol no Brasil, mesmo no inverno tem chuva no inverno, né, é frio, tem dias cinzentos, mas aqui é constante, às vezes fica uma semana inteira sem sair sol, nem um, nem um pouquinho de sol, assim. Então isso vai, você não, quando vê você tá bem down, assim, você tá, nossa, chega, tô cansado, e aquela coisa você não sabe o que é, e é a falta de sol te joga para baixo, te deixa bem down, assim. E aí uma coisa que os brasileiros aprenderam aqui, ou até médicos falam, enfim, é a suplementação de vitamina D, né? A gente compra vitamina D aí e toma para repor essa vitamina D que a gente não pega do sol quando tá no verão, ou, né? E muito por isso que as pessoas aqui são muito branquela, né? Que não pegam muito sol, porque aqui o inverno dura muito, né? Claro, tem toda a genética, enfim, tirando isso de lado, mas a gente acaba ficando muito assim. Aí você fica numa tristeza, numa canseira, que você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. E, e isso te joga para baixo. Então, a vitamina D é importantíssima para você dar um up, assim, e ficar dar uma regulada nisso aí, porque o seu humor vai lá para baixo, você fica cansado, fica deprimido, e, né, e nossa, é bem complicado, né? Mas a gente lida com isso da melhor forma que pode,
E aproveitar os dias com sol ao máximo, né. Talvez não dê para ficar muito lá fora, mas se você sentar numa janela, né, tomar um café, um chimarrão no nosso caso, aproveitar esse solzinho se você tiver a oportunidade, né, isso faz bastante diferença. E te dá até uma alegria, assim, né, para você, eh, ficar melhor, né, durante o dia, enfim, e levar a vida melhor, né. Outra coisa que eu queria falar, eu já falei, inclusive, é o do inverno muito longo, né. E quando eu falo inverno, pode até ser que as estações sejam tipo, o inverno começa numa determinada data, mas aqui já final de setembro, outubro, já começa a esfriar. E vai até março, abril, às vezes ainda tá frio do outro ano. Então, ca meio que o contrário do Brasil, né, o Brasil tem muito mais clima quente, assim, pelo menos na região sul, né, você tem esse clima mais quente durante mais meses do ano. E aqui o inverno ele é complicado, ele se arrasta e mesmo que não tenha neve, fica aquele frio, você tem que andar de casaco sempre, ou uma touca, ou levar uma luva, porque você não sabe quando vai estar muito frio, ou daqui a pouco você sai com muita roupa, daí esquenta, você tem que tirar um pouco, né. E essa parte aí é chata. Eu digo até que com o inverno, com a neve é divertido, porque você pode escorregar na neve de tobogã, você pode fazer uma guerrinha ali, enfim, coisas que os canadenses aqui detestam a neve. Dificilmente encontrei um canadense aqui que goste de neve. Encontrei uma pessoa só, um colega de trabalho, que disse que gostava. E assim, a maioria das pessoas: "Ah, se for Natal até vai". Gosto da neve do Natal, mas no dia a dia, assim, é porque eles já nasceram aqui, né. Então, desde pequeno você tem aquele contato com a neve, só que à medida que você vai crescendo, a neve tem aquele negócio que quando começa a derreter, fica um lamaçal, fica muito molhado, assim, você tem que tirar, ou até antes disso, você precisa tirar a neve que caiu, principalmente nas suas calçadas ou na sua garagem, porque se essa neve depois congela, derrete e congela depois, vira um gelo liso. E se alguém cair na sua garagem ou na sua calçada, na frente da sua casa, você é responsabilizado por aquela pessoa, porque é a sua obrigação tirar essa neve aí, ou pelo menos jogar um sal para que derreta essa neve e as pessoas não caiam, não se machuquem, né. Imagina, tipo, ok, então pessoas não caminhem na minha garagem, mas as garagens são meio abertas aqui, né. Então vem carteiro, vem o cara medir a luz, vem lixeiro, ou pessoas, a gente não tem calçada na frente da nossa casa, mas se tivesse calçada eu teria que ir lá tirar, desculpa, jogar um salzinho para derreter, porque se uma pessoa estiver caminhando lá e cair, ela pode entrar com um processo e você ter que pagar porque a pessoa caiu, entendeu? E o pior que isso, a pessoa cair e realmente se machucar. E aí a coisa complica muito, complica bastante, né. Então assim, mais uma tirando essa parte de lado, é gostoso brincar na neve, ver a neve, é perigoso, claro, andar de carro na neve, enfim, é perigoso você cair em algum lugar, se machucar, mas são coisas que você vai aprendendo com o tempo, e aprendendo a lidar com isso e fica uma coisa normal, né. Isso que a gente não tem muita neve aqui em Sarnia, onde a gente mora, mas outras cidades aí eu sei que tiveram bastante neve já, e, ah, mas faz parte, né. O inverno aí muito longo, o ruim do inverno muito longo é realmente quando não tem neve. Aí tá frio por frio, pelo amor de Deus, né. Frio por frio é igual olho azul e gente feia,
ou ou feriado e final de semana, não serve pra nada, né, só pra gente passar perrengue aí. Outra coisa, outro assunto que eu queria trazer, da parte ruim de morar aqui no Canadá. Além da família, a família você vê eles de vez em quando, certo? E os amigos também fazem muita diferença nessa hora. Porque se você não tem amigos, mais chegados, assim, você vai sentir aquele baque. Porque com a sua família, de repente, você vê eles de vez em quando, mas tem sempre um amigo, desculpa, que você vai para academia, ou você vai jogar uma bola aí, durante a semana, ou de repente até amigos do trabalho, que aqui você pode até fazer amigos, mas cada um sai do trabalho e vai para sua casa, ninguém faz nada, assim, é complicado você quebrar essa barreira. Claro, não tô levando em consideração, tipo, amigos que você pode fazer por aqui, né, ou até outros brasileiros, mas a questão dos outros brasileiros eu vou falar daqui a pouco. Você pode ter esses amigos, mas, tá todo mundo também tão envolvido com as coisas que fica fazendo no dia a dia, que é engraçado que no inverno as pessoas aqui se fecham, inclusive os brasileiros, e não saem de casa, não quer fazer nada, não quer, de repente, nem ir na casa do outro para fazer uma visita, para tomar um café, alguma coisa, porque você fica nessa função, né, de trabalho, casa, e aí você chega em casa e só quer descansar. E dá para entender, a gente também é assim, né, e você quer ficar em casa descansando no friozinho, né. Não tô generalizando, né, de repente muita gente faz isso, tô vendo mais pela nossa perspectiva e pelo que eu vejo, assim, pelo que eu sinto. E aí a gente nota direitinho quando começa a esquentar novamente, as pessoas começam a meio que sair da toca, assim, sair da hibernação. "E aí, vamos fazer um churrasco, alguma coisa?" Ou vai na praia, ou vai no parque e rola bem mais, bem mais. Então, e de novo, as pessoas são muito frias, não querem, parece que não querem fazer amizade, ou são até legais com você em algum momento, mas, você fica meio assim de falar alguma coisa: "Ah, vamos fazer uma coisa, quer ir lá em casa?" Ou "Posso ir na sua casa?" Não é que nem no Brasil, né, as pessoas não se convidam aqui para vir na sua casa, você precisa convidar. Então, e mesmo se você convidar, talvez alguns canadenses nem vão na sua casa, né. Então, é uma coisa que você tem que, prestar atenção, ver os seus limites, assim, até onde você vai, enfim. De novo, não dá para generalizar, essa é uma noção que eu tenho, assim, maior de como as pessoas se comportam, tá. Enfim, e aí eu queria falar sobre os amigos brasileiros que você faz aqui, tá. Tem Quando a gente veio, não tinha muita gente aqui na nossa cidade. E aí você conhece a maioria das pessoas, né. E mas mesmo no Brasil, você não é amigo de todo mundo, né. Hã, por exemplo, às vezes os canadenses falam: "Ah, eu conheci um brasileiro aqui, o fulano tal, você conhece?" Não quer dizer que eu conheço só por ser brasileiro, né. Tá bom, a comunidade é menor, mas também não quer dizer, né. Mas enfim, quando a gente chegou não tinha tantos brasileiros aqui. Hoje em dia tem bastante gente, e tanto é que eu não conheço todo mundo, e porque sempre tá chegando alguém, e assim é no Canadá inteiro, né. Então, você faz essa amizade, né, você tem um grupo seu, né, de amigos, enfim, mas uma questão que eu queria comentar é a questão dos que tem aqui, gente, que essa é a parte ruim também de morar no Canadá, que você conhece alguns brasileiros e essas pessoas se tornam amigos falsos. Ou, tipo, só querem te ver pelas costas.
ou só querem, tirar proveito de você. Por exemplo, se você tem alguma coisa a oferecer, aí aquela pessoa é seu amigo, e aí quando você tá lá sugado, tipo, só o bagaço da laranja lá, aí a pessoa não te procura mais, você fica meio escanteado, enfim. E existe, gente, infelizmente isso tem, e não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque as pessoas, principalmente nós brasileiros, né, te deveria se ajudar um ao outro. De novo, não estou generalizando. Os brasileiros se ajudam muito. É só a questão de você ficar atento para certas pessoas que podem não querer o seu bem tanto assim, né. Daqui a pouco na sua frente agem de uma forma, enfim, mas parece que aqui, e isso conversando com outros brasileiros, tá, e parece que existe um tipo de competição entre os brasileiros aqui, que fazem com que as pessoas meio que tipo, ah, parece que querem se aparecer mais do que os outros. Por exemplo, eu preciso ter o carro da última geração, preciso comprar uma casa, mas tem que não é qualquer casa, tem que ser uma super casa, ou ter, sei lá, o melhor telefone, o melhor relógio, melhor roupa, e parece que tem essa competição meio que velada, assim, hã, das pessoas, principalmente os brasileiros, entre elas, e é claro que isso não vai estar aberto, né, não vai ser uma coisa aberta, assim, que todo mundo vai falar, mas existe. E isso é uma coisa que você precisa, pensar muito bem e sempre ter um pezinho atrás na hora que você vai conversar com os outros brasileiros aqui, e e usa o seu feeling, né, você, principalmente aí no Brasil, você conversa com as pessoas, você sabe quem é quem. Mas aqui parece que o troço tá mais aflorado, assim, porque tem esse negócio dessa competição. E aí eu vejo a comunidade dos indianos, pode falar o que quiser dos indianos, que é isso, que é aquilo e tal, mas eles são unidos, é um pessoal unido, assim, eles se unem e tudo que eles fazem juntos, sempre procuram fazer as coisas visando eles, tanto é que eu acho que passou um pouco do limite essa questão do indiano, principalmente em Brampton, que é uma cidade perto aqui de Toronto, que eles dominaram. Os indianos dominaram a cidade, assim, só que a coisa tá escalando de um jeito, assim, absurdo, de até questão de violência, assim, de alguns indianos que não deveriam estar aqui no Canadá ou vêm com outra intenção, enfim. Dei uma pesquisada aí na internet sobre Brampton, é uma cidade aqui perto de Toronto, e você vai ver notícias sobre isso. Mas enfim, voltando aqui à nossa realidade, fique esperto com essa questão. Não estou dizendo para você não falar com brasileiros, pelo contrário, você precisa falar com brasileiros. Você precisa fazer um networking. Os brasileiros estão aqui, a grande maioria, vai te ajudar, vai te levar, de repente, se você não tem carro, vai te levar para algum lugar que você precisa, ou empresta o carro para você fazer alguma coisa, porque quando você tem carro aqui, a vida muda. Mas a pessoa vai te ajudar. E é a grande maioria. Mas tem alguns que você precisa tomar cuidado, né, assim como tudo na vida, tá. Mas é só um alerta, que essa é uma das partes ruins, e aí você, quando isso acontece, você fica pensando assim: "Poxa vida, né, eu pensava diferente daquela pessoa, e aconteceu isso", enfim e tal. Então assim, leva isso em consideração, né, e para não se frustrar depois, enfim, não criar grandes expectativas e depois, a pessoa faz alguma coisa ou acontece alguma coisa e você pensa que levou uma facada nas costas, né. De novo, não é todo mundo, não é a maioria, é algumas pessoas e você precisa tomar cuidado, beleza?
E, enfim, no mais, eu acho que era isso. Eu queria pedir para vocês, de novo, novamente, se inscreverem no nosso canal aqui, deixar os seus comentários. Se eu não falei alguma coisa, deixem aí nos comentários também, que daqui a pouco a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Comentem também qual seria, de repente, o melhor horário para vocês assistirem a nossas lives, para que a gente possa trazer um conteúdo também para vocês, para a gente conversar mais seguido. E gostaria também de que vocês deem uma olhada aqui no nosso Instagram, nossos vídeos antigos aqui do YouTube. Tem bastante informação lá para você que está buscando aí vir para o Canadá, se o Canadá chamou a sua atenção, principalmente nessa hora agora que o Brasil está passando por um período meio complicado. Eu tenho visto muita gente reativando ou pensando novamente em sair do Brasil, e o Canadá pode ser uma grande saída para você. Pode ser um local que você de repente não tenha pensado, mas ponha porque muita gente pensa em Estados Unidos, mora fora, Estados Unidos ou Europa, né? Mas o Canadá está aqui e está encostadinho nos Estados Unidos, se você gosta muito dos Estados Unidos, né? E, de novo, a gente mora aqui, não é porque a gente mora aqui, mas o Canadá é melhor que os Estados Unidos para morar, hein? E os Estados Unidos vai lá e visita, enfim. Então, deixa o seu like aí, comenta, e a gente se vê num próximo vídeo aqui da Canadá Smart, beleza? Um grande abraço para vocês e até mais.